Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Professor Janine, a ministra Damares Alves, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, sugeriu o uso do Disque Denúncia para as pessoas que são contra a vacinação da Covid denunciarem casos de discriminação. Qual a sua análise? A iniciativa da ministra Damares está totalmente equivocada. Discriminação existe a partir do preconceito. Preconceito é algo que as pessoas pensam ou sentem sem ter razão, sem ter justificativa. Então, preconceito contra negro se baseia numa mentira, na mentira de que haveria raças inferiores e superiores. Preconceito contra a mulher se baseia na mentira de que as mulheres seriam inferiores aos homens. Preconceito contra homossexuais se baseia na mentira, na falsidade de que homossexuais seriam anormais, doentes, desequilibrados, fariam mal aos outros. Ora, a questão da vacinação não tem nada a ver com essa mentira, muito ao contrário. Nesse caso, a verdade é que as vacinas salvam vidas. Basta ver que depois que começamos a ter a vacinação no Brasil, embora tenha demorado tanto tempo, tenha havido tanta falta de empenho por parte do governo federal, quando começou a vacinação no Brasil, despencou a taxa de mortalidade. Nós chegamos a ter 4 mil mortos de Covid por dia, que é uma enormidade, e estamos agora, apesar de estar crescendo a onda da Omicron, estamos com algumas centenas. Então essas vidas salvas foram salvas porque justamente pela vacina. Então a mentira não é a vacina, a mentira é o combate à vacina. Então, antivacinas e denunciarem que estão sendo discriminados é uma falsidade. Na verdade, o que está se exigindo e está presente no passaporte vacinal, passe vacinal, adotado em cada vez mais países do mundo, o que está se exigindo é o seguinte: solidariedade. Está se exigindo que as pessoas respeitem as outras para evitarem que elas também sejam contagiadas. A melhor forma de evitar quer o desenvolvimento de doenças mais graves, como as que requerem internamento, deixam sequelas sérias e levam eventualmente até a morte, a melhor maneira de evitar isso é a vacinação. Se não chegarmos a uma taxa de vacinação muito elevada, quase completa, a doença vai continuar desenvolvendo variantes que vão poder, eventualmente, até mesmo furar o bloqueio vacinal. O que não quer dizer que a vacina seja inútil, porque as doenças serão mais leves, as modalidades serão mais leves, mas pode acontecer isso. E por que o passaporte vacinal é importante? O passaporte vacinal é importante por quê? Porque ele permite estabelecer o que é um pacto social. Na verdade, a vacinação é um grande pacto social, um grande acordo entre as pessoas no sentido de preservarem umas as vidas das outras. Vejam, por exemplo, como despencou aquilo que era doença de criança, catapora, sarampo, cachumba. Eram doenças que há 50 anos atrás eram tão rotineiras. Quando as crianças pegavam essa doença, os pais levavam os coleguinhas para contagiarem-se e para já livrarem essa promissória, já resolverem esse assunto, por assim dizer. Hoje não, hoje praticamente ninguém tem cachumba, sarampo ou catapora, embora o número esteja aumentando. Por quê? Por causa de uma campanha anti-vax, uma campanha anti-vacina, que começou antes mesmo da Covid e cujas motivações a gente não consegue entender, porque é muito difícil entender que haja pessoas desejando que outras adoeçam, que outras morram seriamente. Então, a defesa da vacina e do passaporte vacinal constituem maneiras de preservar a vida das pessoas, preservar a saúde das pessoas. São medidas absolutamente necessárias. O professor Renato Janine Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Datacracia, por Luli Radifária. Você é sempre bem-vindo ao nosso Datacracia e o tema de hoje, livros eletrônicos. Luli, tenho a sensação de que os e-books foram uma onda que passou, não? Não, na verdade, o livro eletrônico não é uma onda que passou, não é uma moda.
Muita gente migrou mesmo para o livro eletrônico, mas eu acredito que ele atingiu uma estabilidade. Ele não substituiu o livro. É uma coisa esquisita, é mais ou menos como se ele fosse uma outra categoria. Outra categoria? Pois é, como o audiolivro. O audiolivro, ele não é exatamente o livro narrado. Ele é uma outra categoria. Muita gente, quando quer dar uma folheada no livro hoje em dia, coloca o audiolivro no telefone, ouve o audiolivro e se acha que o livro merece interesse, aí vai atrás do livro, seja eletrônico, seja ele físico, e lê. Do mesmo jeito, o livro eletrônico ele é muito bom porque você pode carregar vários num aparelho, você pode selecionar, compartilhar, encontrar informação lá dentro, mas ele ainda, na melhor das hipóteses, igual ao livro em papel. Então ele ainda não atingiu uma característica que faça dele um produto completamente novo. Como assim? Olha, é fácil de entender. É só você imaginar, por exemplo, que um videogame não é um jogo de tabuleiro transportado para o mundo digital, né? Claro, você tem versões de xadrez, de gamão, de damas no mundo digital, mas o videogame é muito mais do que isso. É uma categoria nova e a gente ainda não chegou a isso no livro. O livro ainda é o livro. Só que agora, no formato digital. Então, o fato de você poder carregar vários, de você não precisar acender a luz à noite, deles não pesarem, de ser mais barato porque você não tem que carregar um monte de papel, etc., é legal, mas ainda é uma versão pobre do livro. Como ele pode melhorar? Com mais memória? Em cores? Na verdade, o livro digital, ele não deve ser um aparelho multimídia, senão você vai usar esse aparelho para outras coisas. A gente sabe disso, tem gente que lê livros em iPads, mas o iPad, o tablet, ele serve para muitas outras coisas, como jogos, como vídeo, etc. O livro digital, eu acredito que ele tem que ter mudanças no formato, não só mudanças tecnológicas. Ele pode ser até colorido, ele pode ser até animado, mas, de novo, não é a falta de cor e não é a falta de animação que fazem do livro digital ser diferente do livro de papel. O livro digital ele precisa ser repensado. Ele precisa ser repensado como um produto novo, do mesmo jeito que o videogame é um jogo, mas é completamente diferente de um jogo de cartas ou de tabuleiro. Eu sou o Mário Santi e conversei com o professor da ECA, Luli Radifárer. Datacracia, por Luli Radifárer. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Professora Raquel Ronick, um novo ano com problemas velhos. Pelo menos é o que estamos vendo aí com uma série de acidentes de deslizamentos com mortes na região metropolitana de São Paulo. E o motivo foi o grande volume de chuva registrado nos últimos dias. Professora Raquel Ronick, essa tragédia poderia ter sido evitada? Bom dia. Bom dia, Sandra. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. Não tenho a menor dúvida de que essas mortes poderiam ser evitadas, sim. Mas isso exigiria, basicamente, uma política habitacional que envolve, inclusive, uma política fundiária, ou seja, uma política de terras, que absolutamente não existe nem no âmbito municipal, nem no âmbito estadual, nem no âmbito federal, nos municípios e estados e no nosso país. Por que estou dizendo isso? Porque, na verdade, as ocupações de áreas que são sujeitas a deslizamentos ou a enchentes, ocupações que exigiriam, inclusive, uma forma de ocupar, porque não é que não se pode ocupar de jeito nenhum nessas áreas, mas que teria que ocupar de um jeito extremamente cuidadoso, isso exigiria um investimento prévio na ocupação dessas áreas, um planejamento, uma urbanização dessas áreas para poder receber as pessoas e uma urbanização de outras áreas que não têm essa vulnerabilidade a poder não ser tão sujeitas a desmoronamentos e a enchentes, para que as pessoas pudessem ali morar e viver. Entretanto, isso absolutamente não acontece e assim, ao não acontecer, nós estamos condenando sistematicamente a população das nossas cidades a poder morrer
em função de um acúmulo de chuvas. Professora Raquel Ronick, se são conhecidas essas áreas de risco, que são mais suscetíveis aí aos deslizamentos, não deveria ter uma fiscalização para evitar que as pessoas ocupassem essas áreas? Tem que tomar muito cuidado ao responsabilizar as próprias pessoas que ocuparam áreas que são suscetíveis a risco pela sua situação. E mais ainda, tem um debate muito importante, é necessário complexificar a discussão do risco. Porque quando se fala, bom, essa é uma área, uma grande área suscetível a risco, ou tem casas que estão em áreas de risco, não está se levando em consideração que a avaliação do risco é uma coisa muito delicada, caso a caso, situação a situação, casa a casa, e não é assim uma grande mancha definida por risco que está igualmente sujeita. Enfim, nós estamos falando de uma situação que exige uma intervenção com muito mais cuidado, com muito mais detalhe, coisa que os municípios absolutamente não fazem. E mais, nós estamos discutindo a necessidade imperiosa de termos uma política habitacional includente, especialmente voltada para quem tem menos recursos e não encontra cada vez menos no mercado uma alternativa para poder se instalar. Eu sou Sandra Capomatto, você ouviu a professora Raquel Ronick, da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, da Universidade de São Paulo. Cidade para Todos, por Raquel Ronick. Decodificando o DNA, com Maiana Zates. Professora, vamos ao tema da sua primeira coluna de 2022. Para começar minha coluna do ano, eu não poderia deixar de falar de um feito histórico realizado no dia 7 de janeiro por uma equipe da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. O primeiro transplante do coração de um suíno para um ser humano. Foi uma revolução na área. Eu imaginava que a notícia ocuparia as primeiras páginas de todos os jornais. Entretanto, por algum motivo que eu desconheço, houve pouca repercussão no Brasil sobre essa experiência que poderá revolucionar a história dos transplantes. O paciente, Davi Bennett, de 57 anos, estava conectado a um aparelho por quase 2 meses e não podia receber um coração transplantado. Se desligasse os aparelhos, era a morte certa. Ele não tinha alternativas e decidiu então se submeter a essa experiência revolucionária. E quais foram os outros transplantes que permitiram-se chegar a esse ponto? Além disso, no final do ano passado, foram realizados 3 transplantes de rins de suínos para pacientes em morte cerebral. No primeiro, um rim foi conectado externamente e funcionou normalmente até ser desligado. E no segundo caso, publicado na revista Transplantation, foram 2 rins inseridos na cavidade abdominal após retirada dos rins originais. Novamente os rins funcionaram e não sofreram rejeição aguda, até que os aparelhos que mantinham os pacientes vivos serem desligados. Mas esses primeiros dias foram suficientes para mostrar que não houve rejeição aguda, o que ocorre nas primeiras horas pós-transplante, e que os rins funcionaram adequadamente. E esses 2 exemplos animaram os cientistas a realizar um outro experimento muito mais ousado, o transplante agora de um coração de suíno para um paciente humano vivo. E por que órgãos de suínos? Sabemos há muito tempo que os órgãos dos suínos são os mais semelhantes aos seres humanos. Além disso, os suínos se reproduzem bem em cativeiro, têm uma gestação rápida de 4 a 5 meses e produzem muitos filhotes. Entretanto, se nós transplantarmos o órgão de um suíno para um ser humano, nós teríamos uma rejeição aguda. Avanços nos últimos 25 anos foram então fundamentais para viabilizar o xenotransplante, o transplante de órgãos de uma espécie para outra. E principalmente a técnica CRISPR de editar genes, que foi fundamental. Então, para conseguir um coração de suíno transplantável, os pesquisadores americanos editaram ou modificaram 10 genes dos suínos. 4 foram silenciados, o que chamamos de knockout. 3 deles, que sabemos provocam a rejeição aguda e que foram silenciados, e um 4º gene que produz hormônio de crescimento, para impedir que o coração transplantasse
assumisse proporções maiores, lembrando que os suínos chegam a pesar 300 a 400 quilos. E outros 6 genes humanos foram introduzidos, o que chamamos de knock-in, do genoma do porco, para controlar a rejeição a longo prazo. Sempre existem os do contra, e que se questionam se é ético criar porcos para doarem órgãos. Matam-se milhões de animais todos os dias para comer e questiona se é ético criar porcos para salvar vidas. Mas como é que esse experimento impacta o nosso próprio projeto de xenotransplante? Então, quando o professor Silvano Raia me procurou 4 anos atrás para fazermos uma pesquisa com xenotransplante, o projeto parecia um sonho futurístico, mas resolvemos arriscar. Tivemos o apoio da farmacêutica EMS e da FAPESP, e durante esses anos conseguimos editar os genes dos suínos e produzir embriões com genes modificados. O próximo passo nosso é inserir esses embriões no útero de fêmeas de suínos, criadas em ambiente absolutamente estéril. E para isso estamos captando recursos para construir uma Pig Facility, um biotério com todas as especificações de segurança e esterilidade e que será construído no IPT. Não preciso dizer da nossa alegria e entusiasmo quando ficamos sabendo do primeiro xenotransplante de coração realizado nos Estados Unidos. O nosso projeto deixou de ser futurístico, agora é uma realidade tangível. Termos fábricas de órgãos e não depender da morte de alguém para conseguir um transplante. Só recordando, o primeiro paciente humano a receber um coração transplantado viveu 18 dias. E cada dia a mais de sobrevivência de David Bennett é uma vitória. Estamos torcendo para que ele viva muito. A professora Maiana Zatz falou comigo, Fabiana Marissa. Decodificando o DNA, com Maiana Zatz. Bibliomania, por Marisa Midori. Bom dia, professora Marisa Midori. Eu fiquei sabendo que o primeiro programa do ano traz uma comemoração. Bom dia, Cláudia. Bom dia, ouvintes da Rádio USP. É muito bom estar de volta para nosso espaço aqui na rádio. Melhor ainda, é iniciar o ano celebrando o aniversário da editora da Universidade de São Paulo, a EDUSP, que em 2022 se torna uma sexagenária. Ano passado, eu celebrei os 60 anos da editora da Universidade de Brasília, que nasceu com um projeto arrojado, sob a direção de Darcy Ribeiro e a coordenação editorial de Arthur Neves. A EDUSP, ao contrário, nasce de modo mais singelo, focada na produção de coedições. Aliás, nossa editora da USP bem mereceria uma bela publicação de sua história e de seu catálogo editorial. Qual foi o primeiro livro publicado pela EDUSP? Quantos títulos ela editava por ano no sistema de coedição? E depois, após as reformas promovidas pelo professor Alexandre Barbosa, a partir de 1988, como funcionou seu ritmo de publicações? É claro que, mesmo no regime anterior, a nos valer das informações de Vianney Mesquita publicadas em 1984, a EDUSP já apresentava um fundo editorial de aproximadamente 2.000 títulos e mantinha 13 livrarias próprias, 9 na cidade universitária e 4 espalhadas nos outros campi. Isso é muito importante, pois cada vez mais se verifica no Brasil e no mundo a certeza de que as livrarias não são apenas pontos de venda. Pelo contrário, elas funcionam antes como pontos de cultura, o que justifica sua presença por todas as partes, particularmente no ambiente universitário. Uma editora de 60 anos no Brasil não é algo comum, pois, salvo algumas exceções, como o caso da editora José Olímpio, que completa agora 90 anos, as editoras, tanto quanto as livrarias, têm vida curta. Nesses minutos finais, como pontuar o maior desafio de uma editora universitária diante das mudanças profundas do mercado editorial e das formas do livro? São muitos os desafios.
eu tive a honra de fazer a curadoria de um simpósio internacional que aconteceu em 2012, aqui na USP, e foi destinado a celebrar os 50 anos da EDUSP, ao mesmo tempo que convidava editores universitários da Europa, dos Estados Unidos e da América Latina a refletir justamente sobre os desafios das editoras em um contexto de transformações. Este material foi publicado pela Comarte com o título Livros e Universidades. Uma questão que se colocou àquela época mantém ainda seu frescor. Por que uma editora universitária, se as revistas científicas ditam hoje as regras da produção? Ora, o produtivismo é profundamente questionado hoje no seio da academia, da mesma maneira que não se duvida, nos dias atuais, que a maior riqueza de uma editora universitária se concentra nos seus autores e, claro, na constituição de um catálogo de fundo denso, formado tanto pela produção da universidade quanto de traduções. Um catálogo que poucas editoras privadas comprometidas com o lucro podem realizar. É isso. Um feliz 2022 para todos. Obrigada. A professora Marisa Midori conversou com Cláudia Costa. Bibliomania, por Marisa Midori.